Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Dû au fait que le BRH nous a détournés, ils étaient à la paroisse et fait de nombreux dégâts au niveau de la famille, c'est-à-dire brûler les milles et ramasser les bêtes telles que les moutons, les bœufs, car ils dérangeaient tellement chaque soir le coup de feu par ceci, ça nous brutalisait. Abel Marab é mais uma voz que nos chega de África, uma voz de denúncia da situação de extrema violência que existe neste continente e que tem vindo, de facto, a afetar cada vez mais as comunidades cristãs. Abel vive nos Camarões, vive em Kossei, uma diocese no norte deste país. E Abel já testemunhou o que é que significam os ataques do Boko Haram, um grupo terrorista que tem como objetivo criar um califado nesta região de África. Camarões, Nigéria e Chad são países que conhecem bem a assinatura de terror deste grupo. Lá mais para a frente vamos também escutar o que tem para nos dizer o padre James, que também dos Camarões, o que também nos irá falar desta ameaça de violência, mas também da solidariedade que se tem manifestado entre as comunidades afetadas por estes ataques terroristas. Bom, hoje o nosso programa da Fundação AIS vai falar disto, vai falar dos Camarões, desta violência em África, mas vamos centrar muito a nossa atenção na Síria, país que está em guerra há 10 anos. Uma guerra que está a levar a Síria para a miséria, à semelhança do que se passa na Venezuela, como tem para nos dizer uma religiosa portuguesa que vive na vila de Cara, muito perto da fronteira com o Líbano. Para nos falar deste país, a Síria, e desta realidade, vamos ter, como habitualmente, aqui a presença da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos seguem neste momento. Além da Síria e dos Camarões, no programa de hoje, nesta volta ao mundo que fazemos aqui para si ao longo de 50 minutos, iremos, claro, recordar uma vez mais a viagem que o Santo Padre fez ao Iraque recentemente, e iremos também, entre muitas outras paragens, até Moçambique, porque temos o testemunho de um padre, de um missionário, o padre Edgar de Silva, que nos enviou uma mensagem em que faz o ponto da situação em Cabo Delgado, uma região que continua a atravessar uma situação também de extrema violência, com ataques armados, que tem obrigado as populações a fugir e que se encontram numa situação de extrema pobreza. Bom, mas para já vamos até à Síria. E porquê? Porque no dia 15 de março de 2011 marcou o início da guerra neste país. Ou seja, fez agora, precisamente, 10 anos. 10 anos de guerra. Nós temos uma declaração da irmã Maria Lúcia Ferreira, uma religiosa portuguesa que pertence à congregação das monjas de unidade de Antioquia e que vive em Cara, vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, em que ela nos descreve como este país, a Síria, caiu na mais absoluta pobreza, com a vida cotidiana muito difícil. A começar, Catarina, pelo facto das pessoas não terem acesso já a bens essenciais, como, por exemplo, o pão de cada dia. Exato, Paulo. Portanto, esta irmã, esta religiosa portuguesa, tão bem conhecida entre nós e tão bem conhecida entre os nossos telespectadores como a irmã Miri, ela então descreveu nesta mensagem que nos enviou para a Fundação AIS em Lisboa esta realidade tão angustiante para tantas famílias na Síria. Ela diz que, apesar dos preços estarem tabelados e serem baixos, a verdade é que começa a faltar pão. Ela diz que há longas filas e que nem sempre o pão chega para todos. Ela fala em racionamentos e diz que, por vezes, há famílias que passam 3, 4 dias sem terem pão em casa. Mas a falta de pão é apenas um exemplo desta situação muito difícil que se vive neste país. A irmã Miri fala também das falhas, por exemplo, no fornecimento de eletricidade, dos combustíveis, do custo de vida muito elevado e até do mercado negro.
Sim, é verdade. Portanto, podemos dizer que a irmã Miri nos traçou um retrato de uma realidade muito dura e que afeta milhões de pessoas neste momento na Síria. Portanto, ela explica que durante o dia, por exemplo, normalmente não há luz elétrica, que o mazout, portanto, o combustível para o aquecimento das casas, também rareia, assim como a gasolina. É tudo muito racionado neste momento. Portanto, ela diz também que, por exemplo, é muito difícil encontrar gás para poder cozinhar em casa. Mas o pior de tudo, Paulo, ela diz que nesta descrição que nos faz sobre o cotidiano dos sírios, num país em guerra há quase uma década, é de facto este aumento do custo de vida. Um aumento do custo de vida que a irmã Miri considera ser uma consequência, claro, da pandemia, do coronavírus, que também afeta a Síria, mas essencialmente das sanções económicas que quer os Estados Unidos, quer a União Europeia têm vindo a impor ao regime de Bashar al-Assad. E é neste retrato da Síria que a irmã Miri diz que este país, e esta é, de certa forma, uma das frases mais marcantes do seu testemunho, a Síria, diz ela, começa a parecer-se perigosamente como a Venezuela. É uma comparação, Paulo, que diz bem da atual situação que chegou a Síria. Portanto, a irmã explica que, por causa das sanções económicas impostas ao país, então começa a florescer um mercado negro e que tudo parece, de facto, encaminhar-se para um pesadelo semelhante ao que se transformou a Venezuela, com milhões de pessoas na pobreza. A irmã, é isto, de facto, que a irmã Miri nos diz, e é isto, de facto, que está a passar muitos sírios atualmente. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar um pouco a irmã Miri, um excerto dessa mensagem que ela enviou para o nosso programa. O pior de tudo são os preços que aumentam. Uma das grandes culpas é não só a situação do Covid-19 como no mundo inteiro. A segunda grande culpa são as sanções económicas à Síria, sanções criminosas para o povo, que não afetam tanto o governo como o povo. Ou seja, o povo é que paga os ataques do exterior, como já disse, que não deixam a Síria ser o país ser independente e reconstruir-se, mas também o mercado negro do dólar dentro do país. Isso é que é uma grande dificuldade. E mesmo se o governo tem tentado resolver isso, é muito difícil. Pois mesmo se coloca alguns na prisão, outros aparecem. E as pessoas já dizem, nós vamos ficar como a Venezuela, a mesma coisa. Também é muito difícil encontrar gás para cozinhar. É racionado, é dado às famílias um tanto por cada mês ou cada 2 meses. E quando não há, não há. Também outra coisa nova que começa a faltar é o pão. Há muita gente que sobrevivia por causa porque o governo mantém o preço do pão muito baixo para que todos possam ao menos comer pão quando não podem comprar mais nada. O preço continua baixo, relativamente baixo, mas o pior é que começa a não haver para todos. Ou é preciso esperar 4 dias para ter um saco de pão que tem 8 pães achatados. Ora, uma grande família não pode subsistir assim. Começámos aqui a ouvir em Ankara que havia pessoas que havia vários dias que não tinham recebido. Havia famílias que vários dias não tinham recebido, mas ultimamente parece que em Ankara ainda a situação ainda vai bem, mas ainda mais que ouve-se dizer que é assim, é preciso estar na fila durante horas. E o pão é racionado por famílias, um tanto para cada família, dependendo do número de pessoas. E às vezes passa-se 3 e 4 dias sem ter pão, sem receber pão. O início da guerra na Síria, há 10 anos, no dia 15 de março de 2011, foi lembrado também pelo Santo Padre. Falando no final da oração do Ângelus, precisamente na véspera em que se assinalou essa data tão trágica para a Síria e para o mundo, o Papa fez erguer uma vez mais a sua voz. E fez erguer a sua voz pedindo o fim do conflito, e pedindo também sinais de boa vontade e pedindo também compromissos, digamos assim, da comunidade internacional, no sentido de ajudar à recuperação económica, no apoio às populações deste país e também para a sua reconstrução.
Cari fratelli e sorelle, 10 anni fa iniziava il sanguinoso conflitto in Siria, che ha causato una delle più gravi catastrofi umanitarie del nostro tempo. Un numero imprecisato di morti e feriti, milioni di profughi, migliaia di scomparsi, distruzioni, violenze di ogni genere e immani sofferenze per tutta la popolazione, in particolare per i più vulnerabili, come i bambini, le donne e le persone anziane. Rinnovo il mio accorato appello alle parti in conflitto affinché manifestino segni di buona volontà, così che possa aprirsi uno squarcio di speranza per la popolazione stremata. Auspico altresì un deciso e rinnovato impegno costruttivo e solidale della comunità internazionale, in modo che, deposte le armi, si possa ricucire il tessuto sociale e avviare la ricostruzione e la ripresa econômica. A situação grave que se vive na Síria e que a religiosa portuguesa expressou nesta mensagem que enviou para Portugal, para o nosso programa, e também que foi expresso aqui pelo Papa Francisco, que acabámos de ver, levou também o presidente executivo internacional da Fundação AIS a apelar quer aos Estados Unidos, quer à União Europeia, para facilitarem o acesso da ajuda humanitária à Síria. Em causa pode estar, Catarina, o acesso e a distribuição até de bens de primeira necessidade. Sim, é de facto uma situação grave, portanto a importação de bens humanitários ou a simples transferência de dinheiro são de facto dois exemplos dos obstáculos que as medidas impostas ao regime de Damasco estão a provocar no trabalho das entidades que procuram apenas prestar apoio às populações a maior sofrimento. E o nosso presidente internacional, Thomas Geldern, veio alertar para esta situação, lembrando que está em causa é de facto a sobrevivência de quase 14 milhões de sírios que estão a necessitar urgentemente de assistência humanitária. Como eu disse, por causa das sanções que têm estado a ser impostas ao regime sírio, ao regime de Damasco, chega a ser difícil a distribuição de bens de primeira necessidade, como por exemplo, Catarina, até o próprio leite para as crianças. É de facto um caso lamentável que decorre destas sanções impostas à Síria. É especialmente difícil importar mercadorias que possam ser utilizadas para outros fins que não os humanitários. E por causa disso, até o leite em pó, leite que é fundamental para os bebês e para as crianças subnutridas, está muito dificilmente consegue entrar no país. Leite que é apenas um exemplo do enorme esforço da ajuda solidária que a Fundação AIS tem feito chegar à Síria, que, recordo, está em guerra há 10 anos, desde o dia 15 de março de 2011. E praticamente desde então que a comunidade cristã na Síria, uma das mais afetadas pela guerra, tem de facto sido apoiadas graças à generosidade dos benfeitores da AIS em Portugal e em todo o mundo. Para os nossos telespectadores terem uma noção aproximada deste esforço, desta ajuda concreta que têm dado ao longo dos anos à Síria, posso dizer que ao longo destes anos, que já foram doados cerca de 42 milhões de euros para mais de 900 projetos humanitários e pastorais na Síria. O leite em pó para as crianças da Síria é mesmo essencial. É quase, eu diria, uma questão de vida ou de morte. A AIS vai continuar a fazer todos os esforços para fazer chegar leite às crianças deste país. O Dr. Nabil Antaki é o responsável por esta ação humanitária que a Fundação AIS tem vindo a realizar na Síria ao longo dos últimos anos. Num país em guerra onde falta quase tudo, a AIS tem procurado que, ao menos, as crianças sejam poupadas. Uma gota de leite para as crianças da Síria é o nome desta campanha. Hello, I am Nabil Antaki. I am a physician from the city of Aleppo in Syria. I am the coordinator of the Drop of Milk project.
This project consists in providing milk to all the Christians' children in the city of Aleppo. We provide milk, special milk for the infants below the age of 1 year old, and powder milk to the children from 1 to 10 years old. Actually, we provide milk for 3,000 Christian children. It means we provide milk to all the Christian children of Aleppo. Giving milk to the children is very important because milk is essential for their growth and well-being. Already, the war has stolen the childhood of our children. At least, we want them to grow normally and to be in good health. That's why milk is very important, and that's why we want to treat all the Christian children equally in providing milk to all the Christian children in Aleppo. Quem também não deixou passar em claro os 10 anos do início da guerra na Síria foi António Guterres. O secretário-geral das Nações Unidas fala numa guerra horrorosa, fala em devastação, fala em atrocidades que chocam as consciências. Há 10 anos que a vida dos sírios é de facto um lamento. 10 years ago, the violent suppression of peaceful popular demonstrations in Syria set the country on the path to a horrific war. After a decade of conflict, in the middle of a global pandemic, and faced with a steady stream of new crises, Syria has fallen off the front page. And yet, the situation remains a living nightmare. It is impossible to fully fathom the extent of the devastation in Syria, but its people have endured some of the greatest crimes the world has witnessed this century. And the scale of the atrocities shocks the consciences. Their perpetrators must be held to account if there is to be sustainable peace in Syria. The horrors of the conflict have spared no Syrian family. The parties have the opportunity to demonstrate a willingness to find common ground and recognize the need for all Syrians whom they represent to move beyond a perpetual state of conflict. This is the path that will lead to a solution that meets the legitimate aspirations of all Syrians, creates the conditions for the necessary return of refugees in safety and dignity, and respects Syria's sovereignty, territorial integrity, and independence. It is clear that if a war lasts 10 years, the international security governance system that we have is not effective. And this is something that should be a source of reflection about everybody involved. A visita do Santo Padre ao Iraque, de que falámos aqui na semana passada e que decorreu entre os dias 5 e 8 de março, levou o mundo a olhar com mais atenção para a pequena e perseguida e sacrificada comunidade cristã que vive neste país. E só por isso, Catarina, eu diria que valeu a pena a visita do Papa ao Iraque. Claro, Paulo, e esse foi, aliás, sem dúvida, um dos aspectos mais importantes desta viagem do Santo Padre ao Iraque. Portanto, mostrar ao mundo, lembrar ao mundo que neste país existe uma comunidade cristã que tem sido alvo de uma violência brutal, especialmente durante os tempos em que tiveram grande parte dos seus territórios ocupados pelos terroristas do Daesh. Portanto, são cristãos que precisam neste momento da nossa ajuda para poderem assegurar a sua própria sobrevivência. Sobrevivência que é cada vez mais difícil. Aliás, sinal disso, a própria comunidade cristã tem vindo a diminuir praticamente de ano para ano. É verdade, infelizmente é verdade, Paulo. Portanto, hoje calcula-se que serão cerca de 250 mil os cristãos que vivem no Iraque. Há uns anos, portanto, em 2003, a comunidade tinha 1.400.000 pessoas. Portanto, e isto diz bem, de facto, o que tem sido a perseguição a estas famílias e a esta comunidade. Bom, se os cristãos desaparecerem do Iraque, eu penso que isso será uma verdadeira tragédia para o Médio Oriente.
Eu não tenho dúvidas disso. Aliás, Paulo, o Papa Francisco sublinhou bastante durante a sua viagem ao Iraque este caráter pacífico desta comunidade, a capacidade de amar e de perdoar, que serão fundamentais neste futuro próximo para o equilíbrio desta região, que tem sido, como todos nós sabemos, nos últimos anos, um verdadeiro barril de pólvora. Ajudar a comunidade cristã a permanecer no seu próprio país, estamos a falar do Iraque, a permanecer significa, por exemplo, ajudar na recuperação das casas danificadas ou mesmo nas casas destruídas pelos jihadistas do Daesh. وهاي بيتها الموجود أمامكم هاي أحد البيوت ضماي دي مدمرة دمار كامل. They put all the clothes in all the rooms and they put my books also to burn them. I was scared. Maybe there were some bomb or thing here. I couldn't touch anything. I am Samir Dakko. I live here. I am and all my family. I'm not want to go out because I'm here. I want to stay here. موازلين انه الموفق هذا معروف دالا فشكرا شكرا شكرا. ماكو احلى من واحد يرجع لبيته بين اهله وقريته واحبابه واصدقائه، وهاي الارض ارض ابائنا واجدادنا. No início do programa escutámos um jovem a descrever a violência que o Boko Haram tem vindo a causar no seu país. O país é os Camarões. Já vamos ver na íntegra esta peça, mas antes eu gostava de lembrar que a situação que se vive neste país, assim como em muitos outros países de África, levou Dom Jesus Molina, o que o Papa nomeou agora, na outra semana, como Bispo de Membaiki, a escrever, Catarina, uma via sacra para a África, uma via sacra para a África, para a Fundação AIS. É sem dúvida um texto fortíssimo, cuja leitura recomendo vivamente a quem nos está a ver neste momento. E é também um livro que é um texto que é também proposto em forma de oração a todos os portugueses. Portanto, este texto, que é da autoria do Bispo Dom Jesus Ruiz Molina, ele mostra uma realidade muitas vezes desconhecida, mas que atinge praticamente todas as nações do continente africano. Este bispo, que é um missionário comboniano, fala em nome de África, dos excluídos, dos mais pobres e denuncia, de facto, as situações mais dramáticas que se vivem atualmente neste continente. São 14 textos em que Dom Jesus Molina descreve quase como se ele fosse, diria, jornalista, um continente que está escravizado pela ganância, está violentado pelo terrorismo e está, isso é incontornável, mergulhado numa pobreza quase total.
Exato, ele de facto fala na fome, que é uma realidade de todos os dias para milhões de seres humanos. Ele fala na situação das mulheres que são vítimas de violência, ele fala no abandono dos mais fracos, na exploração das riquezas do continente e fala também nas guerras que são motivadas apenas pela rapina. Esta via sacra está presente em muitos países e é também o caso da região do Cossei, no norte dos Camarões. E é aí que vamos encontrar Abel Maraba e o padre James. Présentement, la région de l'extrême nord où nous nous trouvons est, on peut dire, la principale région touchée par les conflits avec la secte Boko Haram. Dû au fait que le BH nous a détournés, ils étaient à la paroisse et fait de nombreux dégâts au niveau de la famille, c'est-à-dire brûler les milles et ramasser les bêtes telles que les moutons, les bœufs, car ils dérangeaient tellement chaque soir le coup de feu par ceci, ça nous brutalisait. Et Boko Haram n'a plus un objectif politique. On a l'impression que c'est la terreur inutile, sans but. Une sorte de refuge en fuyant les villages, les localités affectées par les conflits avec Boko Haram. Aider les populations, ne serait-ce que dans l'accompagnement, à ne pas tomber dans la misère. Nous avons besoin d'une pastorale d'accompagnement pour les élèves qui ont rompu les études à des niveaux pas acceptables. Et de un, ils étaient avec nous, tels que nous étions dispersés, ils ne nous laissaient pas, ils continuaient à venir avec nous, ils nous donnaient certains conseils, ils nous organisaient des prières, ils faisaient tout pour nous aider dans nos vies chrétiennes, pour continuer la vie chrétienne. Vimos o lamento, mas também a esperança nas palavras do padre James, que está no norte dos Camarões, região assolada pela violência de um temível grupo terrorista, o Boko Haram. Falámos há pouco de que a Fundação AIS tinha lançado um pequeno livro que era como que um despertador de consciências para esta realidade dramática que se vive no continente africano. O livro chama-se Via Sacra África e é, Catarina, a proposta da Fundação AIS para estes dias da Quaresma, mas eu sublinho a importância deste livro, ou seja, isto não é um livro que se resume apenas ou que se esgota apenas nestes dias da Quaresma, é um livro válido e de que maneira para todos os dias do ano. Exatamente, Paulo. Portanto, muitas pessoas que vivem precisamente neste continente, em África. Portanto, as receitas da venda deste livro, Via Sacra África, vão reverter na totalidade para os projetos de apoio que temos a decorrer, de apoio a milhares de cristãos neste continente que são vítimas da perseguição e da intolerância religiosa e que dependem efetivamente, única e exclusivamente da Igreja. Eu deixo aqui, portanto, esta sugestão, que é também um desafio para todos os que nos estão a ver neste momento. Portanto, este livrinho, esta Via Sacra, é de facto um livrinho precioso, ajuda a conhecer melhor esta realidade sofrida de muitos povos da África e vai ajudar diretamente as comunidades cristãs que estão em maior dificuldade. Quem desejar adquirir o livro, Catarina, o que é que precisa de fazer? Bom, Paulo, só tem mesmo que nos contactar, quer através da nossa página de internet que está neste momento em rodapé, ou então através do nosso número de telefone. Eu convido todos os que nos estão a ver neste momento a entrar em contacto connosco, a ir à nossa página de internet e pedir este livro. É um livro que custa apenas 4€ e que, de facto, pode fazer a diferença nesta nossa missão de ajuda às comunidades africanas que passam por mais dificuldade. Eu, por isso, peço a todos os que nos estão a ver, vão à nossa página, liguem-nos e peçam este livro para ajudar a comunidade cristã em África.
Vamos continuar por África, desta vez vamos até Moçambique e vamos uma vez mais falar de Cabo Delgado. E as informações mais recentes que temos não são muito boas. O padre Edgar de Silva, um missionário brasileiro que está atualmente em Pemba, na cidade de Pemba, afirma que os grupos armados continuam a atacar as povoações, nomeadamente em Nangade, e que se agrava, Catarina, a situação humanitária nesta província no norte de Moçambique. Sim, e sinal disso, deste agravamento desta situação humanitária, este missionário prevê uma grande fome para este ano 2021. São, de facto, sinais preocupantes que nos obrigam, de facto, a olhar sempre com muita atenção para este país lusófono. Há vários fatores que ajudam, de alguma forma, a perceber o agravamento desta situação humanitária em Cabo Delgado. O padre Edgar, que vamos já ver de seguida, fala em fome, mas fala também na seca e, acima de tudo, fala nas consequências do desenraizamento das populações. E diz que há, entretanto, também já alguns casos preocupantes de cólera. Fome, cólera e guerra são, de facto, 3 palavras que ajudam a descrever a situação que se vive atualmente em Cabo Delgado e as condições em que se encontram mais de 600 mil deslocados. Pessoas que foram obrigadas a fugir, a deixar tudo para trás, deixar as suas casas, por causa dos ataques dos terroristas, dos ataques tão violentos que têm vindo a assolar esta região. Nestas declarações à Fundação AIS, o missionário brasileiro falou ainda na forma como se tem vindo a realizar o alojamento das populações que fugiram dos ataques dos grupos terroristas. E gostava de salientar este aspecto, pois ele revela como é dramático mesmo a vida de tantos milhares de moçambicanos que perderam, Catarina, tudo o que tinham. Sim, é verdade, Paulo. Portanto, todas estas populações que estão em fuga estão alojadas em casas de amigos, em familiares, casas que abrigam neste momento 20, 30 pessoas. Ou então tentam construir as suas próprias casas, as suas próprias cabanas. Portanto, e o padre Edgar diz-nos que estas construções mesmo são mesmo muito, muito precárias e que algumas têm apenas redes mosquiteiras como abrigo. Portanto, nada mais do que isso. Portanto, são famílias que vivem debaixo de redes mosquiteiras. Muito bem, vamos recuperar uma parte das declarações do padre Edgar ao nosso programa. Ele vai contar uma história. Ele estava com o bispo Dom Luís Fernando Lisboa, que em fevereiro deixou a diocese de Pemba por decisão do Papa Francisco. Ele estava, dizia, com o Dom Luís e ambos observavam como as terras estavam tão secas, tão áridas e que havia uma falta enorme de chuva. E agora vamos perceber o dilema de Dom Luís. É que, por um lado, ele queria chuva para que a agricultura se tornasse possível, para que as pessoas pudessem ter alguma coisa para comer. Mas, por outro lado, ele tinha medo da chuva. Tinha medo da chuva porquê? Por causa das pessoas que tinham apenas, ou que têm apenas como abrigo, redes mosquiteiras. Vamos ver o padre Edgar Silva a contar esta história. Recordo um episódio, certa ocasião, nós estávamos viajando para uma comunidade com Dom Luís, o bispo que estava aqui nesta diocese, e a gente observava na estrada como tudo estava seco. E eu disse assim para Dom Luís, né, como estamos precisando de chuva? E ele me respondeu assim, que estávamos precisando de chuva, mas ao mesmo tempo ele rezava para que essa chuva não viesse logo pela situação das moradas dos deslocados. Naquela época e até hoje, esses acampamentos, a maioria das casas eram feitas ou são feitas de capim, da situação mais improvisada possível. E, pessoalmente, quantas casas eu vi que eram feitas com rede mosquiteira? Só a rede mosquiteira. E por isso que Dom Luís dizia isso, que estava a rezar para que não viesse a chuva pela questão da situação das casas, se é que podemos chamar isto de casa. Moçambique, um dos países mais pobres do mundo,
que atravessa também, como já vimos, uma das mais profundas crises humanitárias da atualidade por causa dos ataques dos grupos terroristas, é também um dos países que a Fundação AIS procura mais ajudar, como nos vai dizer já de seguida Ulrich, um dos responsáveis da Fundação AIS pelos projetos de África. Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, está constantemente flagelado por desastres naturais, fome e doenças. E ainda por cima, os insurgentes jihadistas no extremo norte do país intensificaram os seus ataques bárbaros a vilarejos e cidades no ano passado. Quase 2.500 pessoas morreram e quase 600.000 foram forçadas a fugir. Os agentes pastorais da Diocese de Pemba estão fazendo o melhor para ajudar os refugiados traumatizados em suas necessidades materiais e espirituais. Mas muitas vezes eles mesmos carecem do básico para viver e ajudar. Por exemplo, as 3 irmãs franciscanas missionárias de Maria em Montepuez precisam de uma picape para cuidar de refugiados em vários acampamentos. Por favor, ajude com suas orações e doações para que a igreja em Moçambique possa dar esperança ao povo sofredor. Vamos agora ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, que uma vez mais nos vai pôr a par do que de mais relevante se está a passar nesta região do mundo, em que, com a perspectiva dali de Macau, desta diocese, nesta região da China, é um observatório para o que se passa na vida da Igreja. Vamos ver José Miguel Encarnação. Hoje vamos falar novamente sobre a Igreja Católica na China, isto porque foi publicado um artigo no Sunday Examiner, o semanário católico de língua inglesa da Diocese de Hong Kong, e que foi reproduzido pelo Clarim, o semanário de língua em português, chinês e também inglês da Diocese de Macau. Passo a ler. O Governo Central da China promulgou as novas medidas administrativas para o clero religioso que irão entrar em vigor no dia 1 de maio. O documento abrange as 5 religiões que estão legalmente autorizadas na China: budismo, taoísmo, catolicismo, protestantismo e islamismo. As novas medidas foram redigidas tendo em conta o estipulado na versão de 2018 do Regulamento para os Assuntos Religiosos e foram promulgadas a 8 de janeiro deste ano. Segundo uma tradução do documento, de chinês para inglês, facultada pelo site bitterwinter.org, os bispos católicos são aprovados e consagrados pela Conferência dos Bispos da Igreja Católica na China. De acordo com o texto, a Conferência dos Bispos da Igreja Católica na China e a Associação Patriótica dos Católicos Chineses devem reportar a consagração dos bispos à Administração Estatal para os Assuntos Religiosos no prazo de 20 dias após a realização das cerimónias de consagração. Desde a assinatura do acordo para a nomeação de bispos em 2018, entretanto renovado em 2021, renovado em 2020, entre a China e a Santa Sé, foram consagrados 7 bispos propostos por Pequim e outros 5 bispos propostos por indicação do Vaticano. Em Macau e Hong Kong, os respectivos bispos são nomeados diretamente pelo Papa após a indicação da Congregação para a Evangelização dos Povos. Ora, depois desta notícia, muitas dúvidas surgiram, uma vez que o referido documento não fala sobre o acordo assinado entre a China e a Santa Sé. Acontece, ao que apuramos, que não é prática dos países, quando aprovam leis, fazer referência a acordos que assinaram com outros países. Quanto muito haverá uma linha que remete para esses acordos e, neste caso, haverá uma linha que, a quando da nomeação dos bispos, remete para o acordo que foi assinado com o Vaticano, com a Santa Sé, esperando assim que depois as duas partes se entendam. Mas isto só irá ser efetuado quando realmente houver uma nomeação efetiva de algum bispo na China. Pensamos que será esta a leitura correta a fazer relativamente a este assunto. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa de hoje. Na segunda parte vamos focar as nossas atenções nas iniciativas da Fundação AIS para este ano que é dedicado a São José, e para isso vamos até ao Uruguai. Mas iremos também falar da campanha Mártires e Heróis por Amor, uma campanha de oração para esta quaresma. E lá mais para a frente iremos ainda
conhecer uma história inspiradora de dois jovens. Ela é italiana, ele é indiano e juntos estão a tirar muitas famílias da pobreza. Uma história que vale a pena seguir com toda a atenção. Deixe ficar por aí, porque nós voltamos já depois de um breve intervalo. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak, chcę zobaczyć wiele barw. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Sem os benfeitores não conseguiríamos fazer nada disto que estamos a fazer. Portanto, o mérito não é nosso, é todos os benfeitores, mais de 300.000 espalhados pelo mundo, que de facto, diariamente, anualmente, continuam a ajudar-nos a realizar estes projetos. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Sou Paulo Aido e comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal.
Em vários países do mundo tem havido iniciativas da Fundação AIS que marcam a existência deste ano, do ano de São José, um ano, Catarina, com uma marca muito especial. É verdade, Paulo, são de facto várias iniciativas que nos levam aos 4 cantos do mundo, desde a América Latina, passando por África e Médio Oriente, mas também desde a Europa de Leste até a Ásia. Portanto, estas são de facto as regiões do globo onde a Fundação AIS apoia diretamente projetos relacionados com o ano de São José, um ano que o Papa Francisco proclamou no final de 2020 e que se irá prolongar até 8 de dezembro de 2021. Vamos então falar de alguns desses projetos, dessas iniciativas inspiradas em São José e que vão fazer a diferença, estou certo disso, junto dos mais pobres, junto dos mais necessitados e dos que mais sofrem. E é o caso, por exemplo, do Uruguai. Bom, no Uruguai, na América do Sul, a generosidade dos benfeitores da AIS permitiu de facto a aquisição de uma carrinha para apoio à paróquia de São José, em La Velha, no norte deste país. Portanto, mas são muito mais, como o Paulo deve imaginar, e os nossos telespectadores também. Portanto, os projetos deste magnífico ano de São José que o Papa proclamou e que tem este cunho, esta marca de facto de generosidade dos benfeitores da AIS em todo o mundo. O Uruguai, que é um país onde é possível encontrar também outros exemplos da solidariedade dos benfeitores da Fundação AIS. É o caso, Catarina, da ajuda pastoral à Diocese de Tucumã. Exato, é também um projeto que se chama Sentinelas Marianas e que conta com a participação dos jovens e adolescentes da Pastoral Vocacional e Juvenil. Acima de tudo, Paulo, trata-se de apostar no futuro, envolvendo de facto os mais novos na vida da Igreja nesta região da América Latina. Uma ajuda que o bispo local, Dom Pedro Inácio, fez questão de agradecer. Estoy de visita en esta casa que nos reúne a tantos, sea en la complementariedad de la Iglesia, en sus posibilidades y sobre todo en la fe que profesamos en el Señor resucitado. Soy obispo de Tacuarembó hace 4 meses y es de la República Oriental del Uruguay en Latinoamérica. Y he venido a agradecer a los miembros de esta casa, de esta institución, pero sobre todo a tantos benefactores, bienhechores, que ellos saben reunir y que favorecen toda la acción evangelizadora en nuestra iglesia y en particular en nuestra diócesis. Estamos desarrollando en estos momentos un proyecto que se llama Centinelas de Mañana, que comprende la participación de los jóvenes, pastoral vocacional, juvenil y adolescentes. Y así entonces, como el título lo dice, ir preparando el mañana de nuestra iglesia y de nuestro país. Agradeciendo entonces a todos quienes colaboran y también pidiendo la colaboración para tantos más que en esta casa también de ellos se ocupan. Que el buen Dios, que no se deja ganar en generosidad, esté con todos ustedes y tengan esa experiencia de su presencia en el corazón de cada uno. Junto a este favor de Dios deseado para todos ustedes, en su nombre les imparto la bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quem for à página da Fundação AIS na internet é www.fundação-ais.pt, repito, www.fundação-ais.pt. Bom, quem for à página da Fundação AIS na internet descobre que esta instituição pontifícia, digamos que está como que baseada em 3 pilares. Bom, é a oração, é a ajuda e é a informação. Bom, vamos então falar de oração. Vamos falar de oração e já hoje referimos aqui esse livro da Via Sacra, ou essa proposta de oração que está inscrita nesse livro, a Via Sacra por África, mas existe também uma outra proposta de oração do terço nesta quaresma com o propósito de se rezar
pelos cristãos perseguidos e também pelo fim da pandemia do coronavírus. E podemos dizer, Catarina, que esta proposta de oração que temos vindo a falar aqui ao longo das últimas semanas tem estado a ter um sucesso enorme, havendo cada vez mais pessoas a telefonar para a Fundação AIS a pedir um livrinho. Estamos a falar desta proposta de oração, a pedir um livrinho que é uma espécie de um guia de oração diário pelos cristãos perseguidos. Sem dúvida, Paulo. Portanto, todas as semanas temos recebido vários telefonemas de telespectadores que querem, de facto, receber este pequeno livro, este livrinho, que é também um calendário muito especial e que nos fala destes homens e destas mulheres que, heroicamente, têm oferecido a sua vida a Deus e aos seus irmãos. São mártires e heróis por amor. Para contactar a Fundação AIS e para pedir esse livrinho de orações com essas histórias dos mártires e heróis por amor, o melhor é mesmo telefonar para a Fundação AIS. Sim, eu convido todos os que nos estão a ver a ir primeiro à nossa página de internet, se caso possam. Se não o puderem, então liguem-nos. Na nossa página de internet podem fazer automaticamente descarregar este livrinho para o vosso computador, mas caso não tenham esta possibilidade, liguem-nos para o nosso telefone que está a passar neste momento e que peçam este livrinho. Nós teremos todo o gosto em enviar este livro para vossas casas. É gratuito e, por isso, com todo o gosto, enviamos. Obrigado uma vez mais, Catarina. Rezar pelos mártires e heróis por amor é, de facto, a proposta, ou uma das propostas, da Fundação AIS para esta quaresma. Vamos agora ao encontro de dois jovens cuja história nos leva até à Índia e também até à Itália. Os jovens chamam-se Federica e Bali. Ela é italiana e ele é indiano. E são ambos responsáveis por uma loja de roupas sustentáveis em Verona, em Itália. Só que eles criaram também uma oficina têxtil na Índia e assim conseguem oferecer trabalho e sustento para muitas famílias mais pobres no estado de Rajasthan. É uma história que nos chega dos nossos colegas do Vatican News e que nos faz lembrar os princípios do Laudato Si do Papa Francisco. Uma boa notícia, uma boa iniciativa que merece, claro, todo o nosso aplauso. Sono Bali, sono sposato con Federica nel 2016, abbiamo aperto il nostro negozio e vendiamo anche altri negozi e produciamo tutto nel nostro laboratorio in India. Io e Bali ci siamo conosciuti a Parigi dove lui lavorava in un'azienda anche di abbigliamento e mia madre comprava le cose, prodotti lì. Inizialmente era proprio cercavamo dei fornitori in India che ci piacevano e facevamo fare dei prodotti esclusivi nostri. Poi abbiamo aperto il nostro laboratorio in India dove abbiamo sartoria e la stamperia. Se non ci sono lavoratori in India noi non possiamo andare avanti e loro sono pagati regolarmente, loro sono contenti con noi, ogni volta noi andiamo in India e loro sono contenti di vederci, ogni volta chiedono quando venite.
rispettiamo l'ambiente principalmente perché cerchiamo di riciclare tutti i tessuti che abbiamo, facendo dei patchwork oppure facendo anche i sacchetti per la vendita che poi diamo ai clienti. Abbiamo comprato un campo, abbiamo costruito il nostro laboratorio. Adesso questo piccolo villaggio comunque aiutiamo tanto a loro e non c'è neanche acqua. Prima cosa abbiamo fatto, abbiamo aperto il nostro laboratorio, abbiamo messo là una pompa per tutti. Tutto il villaggio può venire, prendere l'acqua. A parte questo, noi a volte daremo anche lavoro fuori quello villaggio che è vicino a casa nostra. E a volte ci sono le donne che vengono a prendere le cose perché loro soprattutto lavorano della casa. Prima di fare la produzione facciamo un regno, una cosa, gruppiamo tutti, decidiamo presto quale va bene per loro. Loro che decidono presto, noi diciamo sì va bene, ok. Io faccio i disegni da qua e poi li spediamo in India dove c'è lo scultore dei blocchi che li fa e poi li stampano. Sono pagati benissimo come stampatori, riescono a fare loro vita benissima e anche quelli di cuciono sono perfetti, guadagnano abbastanza bene per vivere bene. E io lo pago subito a mio fratello perché lui che mi fa la fattura e io lo pago subito e noi non abbiamo questo tipo di problemi perché in India c'è adesso a Jaipur che dei tessuti, che textile, non ci sono problemi perché appena sentono quello nome dicono che lo sanno tutti, che sono stati pagati bene, non ci sono mai stati problemi, anche se una persona ha lavorato per 2 ore abbiamo sempre pagato. E com esta história tão inspiradora que nos leva nesta viagem até Itália e também até à Índia, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do programa de hoje. Resta-me agradecer a participação da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que esteve connosco, assim como de todas as pessoas que produziram e que ajudaram, editaram e que ajudaram a levar até si este programa. E quanto a mim, já só me resta mesmo despedir-me e agradecer-lhe a sua presença aí e contar consigo na próxima semana, uma vez mais, junto do nosso programa também. Até lá, se Deus quiser.